E aí vamos nos encaminhando para a tua segunda grande conquista, não tem como fugir, que foi tirar o Botafogo da fila horrorosa de 21 anos, né? Desde 68 não ganhava nada. E ali teve também a figura do Emil Pinheiro, né? O Emil Pinheiro ajudou muito o Botafogo ali. É porque, como ele é ligado a jogo do bicho, o pessoal não gosta de falar. Mas o Botafogo até 88 estava numa situação horrível, ele nem se classificava para o quadrangular final do Carioca, estava na draga. E ele realmente trouxe essa injeção de grana e de confiança, né? Então ele foi importante, mas claro que o teu trabalho ali também, né? Eu sempre digo que ele foi o primeiro. Na frente, qualquer um de nós, se não fosse o Emil, não rolava a nada. estrela do Botafogo tinha apagado. Ele fez a estrela acender com força novamente, como aliás sempre foi a estrela do Botafogo. Eu digo, são títulos de Libertadores e Mundial e o título de 89. O Mundial era um sonho que a gente realizava. E o do Botafogo era um pesadelo que acabava. E o Emil, ele esteve à frente disso. Pela maneira dele ser, não só pelo dinheiro que ele tinha, ele que botava o dinheiro, ele que contratava. Até uma das coisas que eu tive que dizer para ele, seu Emil, para de contratar. Ele disse, não, quem tu quer eu contrato. Eu digo, seu Emil, o senhor faz por favor uma coisa, não contrata ninguém, deixa eu conhecer esse pessoal aqui. E se precisar, a gente contrata. Ele disse, não, tudo bem então. Às vezes ele pagava o bicho do bolso dele, salário do bolso dele, tudo. Ele fazia, vale, era ele que dava. Pô, tem cada história espetacular, enfim. E aí depois entrou aquilo, a cumplicidade. Também um grupo que foi... muito unido, né? Muito unido, sob todos os aspectos. Teve gente que veio do Bangu, né? O Mauro Galvão veio do Bangu. Mauro Galvão, Paulinho Criciúma. Maurício veio do Inter. Né? Maurício veio do Inter. O conhecido ali era o Mauro Galvão e o Maurício. E não eram estrelas. Não eram o que são hoje. Com todo respeito, o Bangu estava vindo do Bangu. E na época o Bangu era melhor do que hoje, bem mais. Claro. Mas não era sul. Mas não era ainda o Mauro Galvão, que passou a ser depois. Gotardo desconhecido na época. Também. A maioria ali... E eu me lembro que a zaga até que era respeitada, antes de começar o campeonato, né? Quando se fazia previsões. A zaga até que era respeitada, mas na frente ninguém dava nada. Ninguém. Ali, o próprio Josimar ainda não era conhecido. O Paulinho Criciúma fazia uma piada com ele, Mazolinha, e você conseguiu fazer aquele time funcionar, né? Time que foi campeão invicto. Pô. Foi campeão... Ou era campeão invicto ou não era. Se nós perdêssemos um jogo, a torcida abandonava. Claro, porque era aquela história. Todo mundo que chegava, eram 21 anos, dizia assim, esse ano vai. E aí não ia. E não ia, não ia. Isso era piada no Rio. Passou a ser uma parabéns piada. Parabéns para você e isso. Parabéns. Então, eu seria também um, que se perdesse um jogo, olha aí, ó, mais um. Mais um que disse que ia ser campeão e não foi. Então, eu tinha certeza, gente, ou a gente é campeão invicto, ou não é campeão. Agora, a partir do momento que a torcida abraçou, e ela abraçou, aí sim, aí a equipe ficou mais forte ainda, e a gente teve a felicidade de ter essa invencibilidade. E teve 2 jogos no Flamengo antes das finais vitais. O pessoal sempre lembra do 3-3, mas teve 1-1 o Botafogo chegou a fazer o gol da vitória, o juiz já tinha apitado o fim do jogo, aquelas coisas estranhíssimas de futebol. E o 3-3 estava 3-1 Flamengo. Curioso que hoje entrevistei o Gonçalves, o personagem principal desse jogo. Ele fez um gol contra que botou o Botafogo no jogo no fim e o Vitor no finzinho empatou. Então você acha que se tivesse perdido esse 3-3, tchau? Ainda mais sendo o Flamengo o adversário. Que já tinha ganho a Taça Guanabara. Já tinha ganho, ia ganhar de novo e acabava, não ia a decisão. Mas não tinha exatamente por isso. Uma derrota para o América, para o Madureira, qualquer um deles. Se a gente perdesse, era a volta do que tinha acontecido durante aqueles 21 anos passados. E aí chegaram para as decisões, tinha que fazer 4 pontos, era a época de 2 pontos por vitória, então não era. E o Botafogo tinha vantagem, o primeiro jogo foi 0-0, e aí teve esse jogo decisivo, histórico para o Botafogo, que teve tal gol do Maurício. E o Maurício quase não volta ao segundo tempo para fazer esse tal gol, né? Você teve para mim uma jogada linda de improviso, de poder motivar a pessoa, né? Surgiu assim... Foi um lampejo mesmo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu olho assim, e o médico está fazendo massagem no Maurício, e o médico diz assim, olha, Maurício vai ter que sair. Eu chego perto, o que foi isso? Espinosa, não vai dar. Estou sentindo, eu digo, como é que é? Aí eu digo, Maurício, incrível, Maurício, acabou aqui. Ele, por quê, chefe? Eu digo, eu sonhei que a gente era campeão com o teu gol. Tu não vai voltar, acabou o título. Ele me olhou e disse, o quê?
O senhor sonhou isso? Sai daí, doutor. Estou pronto. Voltou. E quem fez o gol? Mas não tinha. Não tinha sonho nenhum. Foi invenção tua ali, pô. Ele foi descobrir isso muitos anos depois, que aí eu contei para ele, Maurício. Ele disse, ainda bem, chefe. Pô, mas eu acreditei que era verdade. Ainda bem que tu acreditou. Santa mentira. E é legal ver esse jogo, que o Botafogo, depois de já ter feito 1-0, foi mais ou menos com uns 12 minutos do segundo tempo, né? Aliás, falam isso, né? Tudo tem 12, 21. Que até um pouquinho depois da saída do Zico. Que o Flamengo não levou grande perigo com o Botafogo. Teve umas 2 jogadas no primeiro tempo, uma boa defesa do Ricardo Cruz, no segundo tempo uma outra jogada. O Flamengo com um time superior tecnicamente jogador a jogador, mas o Botafogo tinha uma defesa tão boa, um esquema que se armou ali legal, que o Flamengo quase não ameaçou. O Botafogo controlou o jogo. Pois é, cada vez que eu falo desse jogo, eu tenho que parar para explicar, porque eu sou contra jogar defendendo. Sim. Eu sou contra colocar 2 volantes. Quanto mais 3. Eu botou 3. Eu coloquei 3. Aí imagina o cara, coloquei 3. Pô, hein? E tu fala que tem que ser ofensivo, tu colocou 3. Pô, quem tu é afinal? Tu é isso ou aquilo? Eu falo, aí, gente, existem momentos e momentos. Primeiro, olha quem eram os 3 volantes. Carlos Alberto, Vitor e Luizinho. Sim, Todos eles fizeram gol. Acho que o Luizinho, até o Luizinho andou fazendo gol no campeonato, que era o mais marcador. Tanto é que a ele foi dada a incumbência de marcar o Zico individual. Né? Mas eram 3 volantes. E o falso centroavante, que tínhamos Maurício aberto numa ponta e o Gustavo aberto na outra ponta. Antes era o Jefferson, mas ele machucou, passou a ser o Gustavo, ou o Mazolinha, que depois entrou. E o Maurício, o Paulinho Criciúma, vinha para formar o 4º homem, então não tinha centroavante. Tinham 2 atacantes. Por quê? Jorginho, lateral, e Leonardo apoiavam. Então esses 2, até o meio-campo, eles marcavam, não deixavam eles subir. O que acontecia? Eles tinham 2 zagueiros que sabiam jogar, e era essa uma das razões, deixa eles virem que vai abrir espaço. E aí uma das jogadas ia entrar nesse espaço pelas costas deles. Eles sentiram isso e não atacaram, então eles mesmos ficaram isolados. Eles ficaram com 4 homens marcando 2 nossos. Sobrou gente nossa para marcar eles. Quer dizer, isso já era um movimento. Até depois o Barcelona jogou assim, né? Sem um centroavante e tal. Mas não, aí que vem o detalhe. Aí o cara pode pensar assim, pô, é mesmo. Pô, o Espinosa, então, é ele que fez 2 atacantes, o falso centroavante. Caramba, não foi o Guardiola, foi o Espinosa em 89. Não. Quando eu jogava em Bento Gonçalves, 70 e poucos, o Esportivo de Bento, o treinador era o Francisco Neto Chiquinho, jogou assim, com 2 centroavantes e o falso centroavante, com 2 atacantes e o falso centroavante. Aliás, o falso centroavante foi o que me levou para treinador, o Adilson, meu compadre. Então passa o tempo e eu digo, caramba, eu vou usar aquela tática que foi usada. Então, o futebol diz assim, eu sou o inventor. Tudo se copia. Se tu olhar direitinho, tu está copiando de alguém. Aprimora um pouquinho. Claro, e tal, mas... que não é vergonha. Não. O vergonha é copiar errado. Ou querer dizer que tu que foi inventor. Tá bom? Então segue. Então, não foi nem o Guardiola, também não fui eu. Eu vou descobrir um dia, eu vou perguntar para o Francisco Neto se foi ele o inventor dessa jogada. Deve ter copiado alguém lá. Deve ter copiado. Enfim. E aquilo realmente, aquilo deu certo. Quer dizer, primeiro foi anular o Zico. Pô, tanto é que o Zico saiu com 12 minutos do segundo tempo. Era um de carreira ali também. Mas era o cara. Mas era o cara. Era o cara, né? Ali tu desequilibrava até a tua equipe, em tirando, porque por mais que o cara estivesse caminhando, era sempre, pô, desse cara aqui vai surgir. Tanto é quase que ele fez gol de falta. Que antes dele sair teve a falta. Eu digo, tira, sai antes da falta. Não, ele voltou para bater a falta. E a bola passou isso aqui, né? E outras faltas aconteceram. Enfim, mas ali foi o detalhe importante, foi o acreditar, e o acreditar foi passando para o torcedor, a gente dividiu o Maracanã com o Flamengo, e o bacana foi o que aconteceu no final. A própria torcida, a do Botafogo, vibrando, fazendo festa, e a torcida do Flamengo aplaudindo o Botafogo pela grande conquista. Com certeza, de sair dessa fila horrível. Exato.